Atenção, você sabia que a ausência do Pentecostes pode levar a uma espiritualidade fria e estagnada? A falta desse derramar do Espírito Santo traz consequências devastadoras. O que isso pode significar para você e sua vida espiritual? Uma separação do poder divino. Sente o coração endurecido, como se estivesse longe em uma crise de fé. Isso não é apenas um aviso, é um chamado urgente à vigilância. A frieza espiritual pode se tornar uma realidade dolorosa e solitária. Prepare-se, pois ignorar este aviso é arriscar a perda de bênçãos e conexões espirituais. Não subestime esta mensagem. A hora de agir é agora. Reflita sobre sua caminhada e reconheça a importância do Pentecostes na sua vida. Pentecostes é um marco crucial na história da Igreja. Essa celebração simboliza o derramamento do Espírito Santo, um ato divino que transforma a vida dos crentes. O significado profundo de Pentecostes vai muito além de uma mera festa. Ele representa a presença de Deus em nosso meio, enchendo cada coração com poder e renovação. A promessa do Espírito Santo foi cumprida, assim como Jesus havia anunciado. Essa efusão espiritual não é apenas um evento do passado, mas um chamado à vivência diária com Deus. É a força que mobiliza a Igreja e energiza os seus membros. Sem essa experiência, a espiritualidade torna-se uma rotina vazia. Os crentes são levados a proclamar a verdade e a esperança. É um lembrete constante da necessidade de estarmos conectados ao sobrenatural. Em cada celebração, devemos buscar essa renovação, essa vivência poderosa. O Pentecostes se torna, portanto, um convite à transformação contínua e à vigilância espiritual. A ausência do Espírito Santo nos leva a um estado de compromisso frágil. Corações endurecidos proliferam e a fé se transforma em rotinas vazias. Quando a presença divina é negligenciada, a Igreja enfrenta profundas consequências. O que pode resultar dessa separação? Uma crise espiritual se instala, onde os valores se distorcem. O alerta é claro: sem a guia do Espírito, podemos nos perder de vista. O julgamento se aproxima daqueles que ignoram esta verdade. A vigilância se torna essencial. Para evitar que a frieza tome conta, o chamado ao arrependimento é urgente. Cada um deve avaliar o próprio coração. A busca pela restauração é um passo necessário para a vida espiritual. Não permita que a falta do Espírito Santo resulte em perda irreparável. A ausência dos dons do Espírito Santo cria um espaço vazio no coração do crente. Essa frieza espiritual se instala como um manto pesado. A rotina começa a dominar, enquanto a comunhão genuína com Deus se desvanece. É alarmante perceber que, sem essa conexão, a verdadeira vida espiritual se apaga. A oração se torna habitual e sem fervor, e as Escrituras apenas letras em páginas. A crise espiritual se aproxima e muitos não percebem até ser tarde demais. Se não houver arrependimento, haverá perda e separação de Deus. Um coração endurecido não escuta avisos. O que era uma chama ardente agora é apenas cinzas. A vigilância se torna essencial, pois o julgamento pode ser iminente. Cada um deve avaliar sua vida e reconhecer a necessidade de se reerguer. A frieza espiritual gera um impacto profundo na comunidade. A falta de fervor e paixão pela fé se reflete diretamente nas relações entre os membros da Igreja. O que se vê é um ambiente de separação, onde a união se desfaz lentamente. Corações duros cultivam desconfiança e rancor, criando um espaço de crise entre irmãos. O apoio mútuo, antes vibrante, agora se transforma em indiferença e isolamento. Cada ação fria afasta mais os indivíduos, enfraquecendo laços que deveriam ser fortes. A presença de Deus se torna distante e, com ela, o calor da comunhão. O alerta é claro. A perda de união traz consequências sérias. O julgamento se aproxima para aqueles que persistem no erro. É hora de despertarmos e buscarmos o arrependimento para restaurar o que foi destruído. Seguir um caminho sem a orientação do Espírito Santo traz consequências devastadoras. O endurecimento do coração se torna uma realidade palpável. A falta de arrependimento é um sinal claro de separação. Quando ignoramos os avisos, o perigo se intensifica. Somos levados à crise espiritual, ao julgamento que nos afasta da presença divina. A vigilância se torna urgente. O coração duro rejeita a verdade. Cada passo distante do arrependimento é um passo mais próximo da perda eterna. Isso não é apenas uma advertência, é um grito de alerta. O preço de ignorar essas verdades é alto e irreversível. Não aguarde o momento em que o arrependimento se torne impossível. A hora de agir é agora. A espiritualidade em crise clama por atenção. O alerta profético ressoa nos corações que buscam a verdade. Arrependimento e vigilância não são apenas palavras, são a chave para a transformação.
Nesses tempos, ouvimos avisos silenciosos em cada canto. Eles vêm como um sussurro divino, exigindo nossa resposta imediata. Cada sinal perdido é uma oportunidade de resgatar almas. Essa separação do espírito deixa um vazio letal, resultando em corações duros. O alerta se intensifica. E há uma necessidade urgente de despertarmos para a realidade que nos cerca. O perigo espreita e o julgamento é iminente. Podemos ainda mudar o curso se apenas ouvirmos e reagirmos. Despertemos para a urgência de cada aviso e abracemos a vigilância. A responsabilidade de cada crente em manter a chama viva do Espírito é um chamado urgente. Ignorar esse alerta pode resultar em severas consequências. O coração duro se distancia da verdade e do poder transformador de Deus. A vigilância constante é essencial para não sucumbir à crise espiritual. Quando uma pessoa negligencia essa iluminação, ela se aproxima do perigo da separação. O julgamento não tarda e a responsabilidade se torna ainda mais pesada. Cada escolha, cada desvio, traz consigo uma perda dolorosa. A indiferença diante do Espírito Santo é uma traição à fé. Este é o momento de refletir, de se arrepender e voltar ao caminho verdadeiro. Se há um aviso, é agora. Marque alguém que está se afastando. Não permita que ele se perca sem um aviso. Estudar as consequências da ausência do Espírito Santo na vida de personagens bíblicos é fundamental para entendermos os perigos que uma fé sem vigilância pode trazer. Pense em Saul, que após se distanciar de Deus, virou presa fácil das trevas e perdeu o reino. Também podemos refletir sobre Demas, que ao amar mais o mundo, abandonou o caminho da verdade, resultando em separação eterna. Outro exemplo é Sansão, que após descuidar de sua aliança, perdeu sua força e visão. A falta de um coração quebrantado levou a uma crise devastadora. Esses personagens nos alertam sobre a dureza do coração. A consequência é sempre a mesma, a perda de comunhão com o Senhor. Não podemos ignorar o julgamento que vem com a separação. Estes relatos bíblicos são um convite ao arrependimento. Eles nos convidam a estar sempre atentos e vigilantes em nossa caminhada. Marque alguém que está se afastando. Não permita que ele se perca sem um aviso. A frieza espiritual impacta profundamente nossa vida de oração. Quando nossos corações se tornam duros, a conexão com Deus se fragmenta, a oração se transforma em um ato mecânico, sem vida. Clamar ao Senhor se torna um fardo e não um privilégio. Sem fervor, a intimidade se esvai e a comunhão se quebra. A necessidade de buscar o Espírito Santo é urgente. A verdade é que sem ele não conseguimos nos envolver totalmente. O arrependimento é um chamado que não podemos ignorar. Ignorar esse aviso é arriscar a própria alma, é permanecer em uma crise espiritual. É crucial entender que uma oração sem fervor resulta em um coração perdido. É hora de agir, pois o tempo é curto. Marque alguém que está se afastando. Não permita que ele se perca sem um aviso. Reacender a chama espiritual é um chamado urgente. Essa busca sincera deve começar em nosso coração. Um lugar onde a fragilidade humana encontra a graça divina. A intimidade com Deus não é apenas um desejo, mas uma necessidade vital. Ao nos afastarmos, a separação se torna mais profunda e dessa distância começam a surgir sombras de crise e frieza. É preciso um retorno genuíno. E isso requer ação e disposição para o arrependimento. Primeiro, busque momentos de silêncio, permitindo que a presença do Espírito Santo se manifeste em sua vida. Invista tempo na oração. Converse com Deus como com um amigo querido. A palavra deve ser seu guia, pois nela encontramos sustento e direção. Comprometa-se a seguir a vigilância espiritual, não permitindo que o coração endureça. Em cada passo consciente, a chama começará a brilhar novamente. Marque alguém que está se afastando, não permita que ele se perca sem um aviso. A urgência da ação está diante de nós. A busca pela renovação do espírito não pode esperar. Precisamos urgentemente nos voltar para Deus. Nossos corações estão em risco de endurecer. Uma crise espiritual se aproxima se não agirmos imediatamente. O chamado é para um profundo arrependimento e transformação. Não podemos ignorar o alerta que Deus nos dá. Cada momento é crucial e a separação dele traz consequências terríveis. Nossas comunidades espirituais clamam por mudança e vigilância. A decisão de buscar a renovação deve ser agora, não amanhã. Este é o tempo de agir, de restaurar a conexão com o Espírito Santo. Marque alguém que está se afastando, não permita que ele se perca sem um aviso. A hora é agora. A ausência do Pentecostes não é apenas uma doutrina, é uma crise espiritual. Não se deixe levar pela frieza. Arrependa-se e busque a transformação através do Espírito Santo. Este é o chamado, ouço e responda-o. O
tempo da espera já passou, cada dia sem arrependimento é um risco de separação. O coração endurecido se afasta da verdade. A consequência pode ser devastadora, sua alma pede por viva carga do espírito. Não ignore os avisos, não ignore a crise. É uma questão de vida ou morte espiritual. O julgamento se aproxima, este é um alerta. A mudança começa agora enquanto há tempo. Não podemos permanecer inertes, a vigilância é essencial. Haja, busque e transforme-se.